Hoje eu estou aqui com o Daniel, que é um dos patrocinadores do canal, grande empresário, hoje é amigo também, já foi um dos 1% top afiliados. Apesar de estar dando dinheiro, apesar de estar sendo legal, não preenchia muito a minha ambição, assim, de em algum momento da vida ter um grande negócio, ter um negócio que vai ser, o negócio da minha vida, assim. A nossa ideia é que a gente se encaixe dentro da sua rotina, para você não precisar mais pensar em comprar carne, para você não precisar mais pensar em ir no açougue, ir no supermercado. Mas as pessoas normalmente primeiro querem entrar na academia, mudar o shape, aí depois olha e fala, porra, para mudar o shape tem que me alimentar melhor. Ninguém olha primeiro para performance como você. E aí eu pensei, cara, por que eu não testo um negócio desse no Brasil? Por que eu não abrasileiro, trago para o Brasil um modelo que funcionou lá fora? Eu sempre quis criar um negócio muito pé no chão, financeiramente, e a Padrão Puro, ela é financeiramente muito pé no chão, assim, no sentido de que não tem investidor externo e o negócio, a conta tem que fechar. Tem que fechar. Entendeu? Não adianta muito você querer se inspirar no Elon Musk, no Zuckerberg, porque eles estão muito na tua frente. E geralmente você precisa de pessoas que estão só 2 ou 3 passos na tua frente para te mentorar. Seja bem-vindo à minha casa e ao 6º episódio do Que é Sucesso para Você. Hoje eu tô aqui com o Daniel, que é um dos patrocinadores do canal, grande empresário, hoje é amigo também, já foi um dos 1% top afiliados mundiais de uma das grandes plataformas que a gente tem aqui. Mas Dani, antes de você se apresentar, eu quero falar o que é sucesso para mim. Sucesso para mim é a progressiva realização dos meus sonhos e hoje você está me ajudando a realizar um sonho. Então muito obrigado por estar aqui. E me conta, o que é sucesso para você? Cara, a minha visão é muito parecida com a sua, tá? Você fala de progressiva realização dos seus sonhos, né? Para mim, eu tenho a visão de progressivamente correr atrás dos meus objetivos. Quando eu tenho um dia que eu consigo ver que eu caminhei em direção ao meu propósito, ao sonho grande que eu tenho hoje, é um dia que eu me sinto bem sucedido. Quando eu tenho um dia que eu estou só apagando incêndio, que eu estou só resolvendo o problema, e eu não caminhei em direção aos sonhos que eu tenho, é um dia que eu me sinto mal sucedido. Ou seja, hoje quando a gente fala de Padrão Puro, por exemplo, cara, meu sonho é fazer essa empresa ser gigante e entregar proteína para quem se importa com alimentação saudável no Brasil inteiro. Hoje a gente está só no comecinho desse sonho, mas todo dia que eu vejo que a gente avançou e teve algum passo significativo em direção a esse objetivo, é um dia que eu me sinto bem sucedido. Mas se é um dia que eu não consegui literalmente dar um passo adiante, por menor que seja, é um dia que eu me sinto mais para baixo e menos sucedido. Legal. E me conta uma coisa, eu sei que você é um atleta, além disso, empreendedor e empresário, e são vidas que têm muitos altos e baixos. Como que você lida com os dias com baixos nessa sua questão de dias bem-sucedidos e dias mal-sucedidos no seu sucesso ainda? Sim, cara, todo empreendedor tem o dia que você tá falido e o dia que você tá milionário, assim. Com certeza. E você também, né? Como criador de conteúdo, como um cara ambicioso na sua profissão. E eu acredito até que qualquer pessoa deveria ser assim, né? Tem altos e baixos. Sim. Assim. E eu acho que isso faz parte do equilíbrio. Mas é um negócio que se exercita muito na corrida, por exemplo. Que no dia ruim, você vai treinar igual. Assim. Você pode estar menos motivado, a cabeça vai estar pior, mas você tem que estar lá. E às vezes você não performa tão bem no treino, às vezes você não faz o pace lá que você queria, que era o objetivo, mas você tem que comparecer. Assim. E no trabalho é a mesma coisa. No dia ruim, você tem que fazer o que precisa ser feito. Alguns dias, tem até um negócio interessante, assim, que eu aprendi com um cara da gringa, que no final do dia ele faz um check-out do dia, assim, ele faz 3 perguntas que ele escreve num diário. Eu tenho isso como se fosse um evento na minha agenda.
no final de todo dia. Você tem que responder essas perguntas? Eu respondo 3 perguntas. São as mesmas? São sempre as mesmas perguntas todos os dias. Mas é a mesma do cara também? É a mesma do cara Qual que também. Diga um negócio que você fez hoje que você tem gratidão por ter feito. Perfeito. Uma vitória do seu dia. Legal. E alguma coisa que está te trazendo ansiedade. É meio que você deixa os seus problemas ali no seu checkout e também você lembra um pouquinho das vitórias. Porque no dia ruim parece que você só vê coisa ruim e você carrega aquilo para a cama, para quando você for dormir, quando você for encontrar com alguém. Mas isso é legal para você refletir e não ver só coisa ruim e não ver só coisa boa também. E Dani, isso de sucesso que você está falando de dias bem-sucedidos, mal-sucedidos, altos e baixos, você acredita que tem alguma coisa a ver com execução? Sim. Muito porque quem executa, quem está executando, sabe que muitas coisas vão dar errado. Assim. E quem está botando a cara a tapa tem que se acostumar a ter dias ruins, assim, porque você quando cria um negócio, você quando tenta fazer uma coisa diferente e ser ambicioso, você vai errar muito. E a sua execução, durante esse momento de execução, você só vai dar certo se você conseguir tolerar essa dor, se você conseguir tolerar esse momento que você às vezes ainda não desenvolveu a habilidade necessária, às vezes ainda não tem as competências necessárias, não tem a tecnologia necessária. E tudo que você faz, você vai ter que passar por um período de dor durante a execução para depois começar a colher os frutos. Legal. Cara, interessante, porque talvez você seja a primeira pessoa que atrela o sucesso ao processo. Normalmente as pessoas têm uma frase, não necessariamente uma frase pronta, mas é um padrão. Por exemplo, a minha é a progressiva realização dos meus sonhos. Então, é mais sobre o objetivo final do que sobre o processo. E você está trazendo uma visão diferente. Mas a gente vai aprofundar nisso. Me conta um pouquinho quem que é você, qual que é seu nome, quantos anos você tem, o que você já fez, o que deixou de fazer, como se fosse uma entrevista de emprego. Cara, eu tenho 28 anos, meu nome é Daniel, eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade que chama Lages. Sempre tive alguma coisa em mim que dizia que eu queria empreender, mas nunca soube com o quê. Eu passei por um curso de engenharia, estudei engenharia por 2 anos em Floripa, conheci um pouco sobre o mundo corporativo, o mundo de empreendedorismo, decidi vir para São Paulo para explorar isso, porque no fim tudo acontece aqui no Brasil, ou a maioria das coisas tem acontecido aqui. E quando eu vim para São Paulo, eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa aceleradora de startups. Eu trabalhei lá nessa aceleradora de startups por 2 anos. Na época era a maior aceleradora ou a melhor aceleradora de startups da América Latina. E a minha função era basicamente ajudar os sócios a decidirem em quais negócios investir. Então, a cada... Uma empresa pequena? Era uma empresa pequena, a gente tinha... nosso time era pequeno e a gente investia em startups, em empresas pequenas também. Então, o nosso time tinha umas 10 pessoas, 12 pessoas. E a minha função lá dentro era mapear os negócios que tinham mais potencial de crescimento. Então, cada 3 meses aparecia lá 300, 400 startups para a gente avaliar. Eu fazia um funil, filtrava, analisava empreendedor, mercado, etc., e apresentava para os sócios as top 10, top 15, top 20 ali. Nesses 2 anos que eu fiquei lá, eu vi muita gente criando negócio, aprendi muito sobre o que faz dar certo, só que mais ainda eu aprendi o que faz dar errado. Assim. Perfeito. Que é muito importante, eu acredito. Você conseguir eliminar o que você não quer fazer quase mais importante do que você saber o que você quer fazer. Você só precisa ter sucesso uma única vez, né?
Exatamente. Se souber o que vai dar errado, é só você não ir por esse caminho. E eu, basicamente, o que eu aprendi naquela época, minha conclusão foi, cara, esse mundo de criar empresas de tecnologia, seguindo a tese de Venture Capital, por mais que você leia nos livros que é muito arriscado e é improvável, você meio que não acredita, né? Você acha que você vai ser o cara que, quando criar a empresa, você vai estourar de primeira e enfim, vai dar tudo certo. Mas nessa época eu vi na prática que, cara, assim, muita gente fica ali 2, 3 anos tentando criar um negócio, sofre muito e muitas das vezes sai pior do que entrou. Tem um dado que fala, né, que em 5 anos, as empresas que nascem em 5 anos, 70% delas quebram. Eu sei que é um dado bem alarmante, assim. Não sei se é exatamente 70, 80, eu sei que é maior que 60. E se for ver startup, deve ser muito maior até. Com certeza. Porque é muito mais arriscado. A galera quer criar coisas muito mais disruptivas. Assim. Pra virar um unicórnio e tal, e mudar de vida. E aí a minha conclusão nessa época foi, cara, tá, eu tô vendo que a maioria das pessoas dá errado, a maioria das pessoas está tentando criar negócios de tecnologia, disruptivos e tal, que é legal, mas o que eu fiquei na cabeça é assim, cara, se eu for criar um negócio, eu preciso criar um negócio que vai ser, que vai gerar receita do dia zero, que não vai precisar depender de rios e rios de dinheiro para dar certo, e que vai ser um negócio pé no chão, assim, como sempre foi feito na história do mundo dos negócios. Assim, você tem um bom produto e aos poucos as pessoas vão conhecendo, o negócio vai crescendo. E até aí, tudo isso que você tomou de decisão pro momento que você está hoje, ou pro momento que você foi chegando na sua vida, foi por causa da tua faculdade, teve influência dela ou não teve, e do seu trabalho. Entendi que... É basicamente isso, cara. A faculdade, ela te mostra o que existe no mundo dos negócios. Certo. Mas ela não te ensina a tocar um negócio, né? Não. O que ensina é a prática. Perfeito. Então, isso aí vem de vivência nesse mercado mesmo, assim. Não tem como você fazer um curso de qualquer coisa e achar que você já sabe executar isso. O curso ele te ensina os caminhos, os métodos. Eu fiz engenharia por um tempo e até tem uma frase de um professor lá que me marcou muito. Assim, como engenheiro, por que o engenheiro é valorizado no mercado? Porque ele aprende a seguir métodos. Métodos que às vezes pessoas ficaram 20, 30 anos desenvolvendo e você não precisa reinventar a roda. Você segue um método, você vai conseguir executar aquele processo. Perfeito. E aí, teve uma aula lá que um professor meu estava explicando, para fazer essa conta aqui, você segue esse método, essas fórmulas e tal. E alguém perguntou, tá, professor, e se eu quiser fazer de outra forma? De outro jeito, que é um jeito que eu acho que vai dar certo. E ele falou assim, você pode fazer, mas vai dar errado. Aqui está o método, essa é a receita. Então, você quer tentar outro? Pode tentar. Quer comer o bolo de limão, é com o limão que se faz o bolo de limão, não é com laranja. É tipo isso, entendeu? Então, eu gosto muito de ter referências, de buscar métodos para tudo que eu faço, mas você só tem algumas coisas que você aprende fazendo só. Muitas delas, assim. A grande maioria, né? A grande maioria. E a gente às vezes a gente se sabota, né? No sentido de, cara, tá todo mundo dizendo... Todo empreendedor diz que criar um negócio é difícil. Mas quando você vai idealizar, você pensa assim, eu vou criar um negócio aqui na internet. Você pensa assim, isso aqui vai ser fácil. Isso aqui eu vou fazer virar rápido. Até que você começa a executar e vê que não é bem assim. Né? Exato. Quando eu rodava meu negócio de afiliados, por exemplo, depois que eu passei essa fase na aceleradora... Isso daí foi quantos anos você entrou na aceleradora? Eu tinha uns 20 anos quando eu entrei na aceleradora, tá? E eu saí, eu tinha uns 21, 22. Aí eu fiquei meio decepcionado com o mundo do empreendedorismo, assim. Era uma época que eu via
os meus colegas de faculdade indo muito para o mercado financeiro, era uma área que eu gostava de ler também, de aprender, também tem muito a ver com empresa, analisar negócios e tal. E eu pensei, pô, vou entrar no mercado financeiro, vou experimentar lá, ver se eu gosto. Perfeito. Comecei a aplicar para as vagas, isso era ali por fevereiro de 2020, explodiu a pandemia, eu estava em casa, esperando vir os resultados dessas aplicações, e aí o dólar deu aquele boom de 4 para 6 e pouco, e na época um amigo meu, um cara assim que nunca trabalhou na vida, não fez faculdade, passava o dia no computador jogando e tal, ele começou a ganhar uma grana em dólar, fazendo trabalhos manuais assim na internet para coisa da mais básica possível. Perfeito. E ele começou a ganhar uma grana legal assim. Eu falei, porra, e se eu achar um jeito de ganhar um troco em dólar, né? Na época eu não ganhava nada, estava parado. Comecei a cavar, cara, como é que eu ganho dinheiro em dólar trabalhando aqui do Brasil e tal. Fui cavando, descobri um negócio que hoje já é muito conhecido, que chama marketing de afiliados. E que eu podia... Só para eu entender a linha do tempo, Dani, então você sai do seu trabalho, fica um tempo fora e aí você começa a pesquisar isso. E, cara, isso deu 2 meses que eu fiquei parado, entendeu? Começou a se movimentar porque parou de entrar dinheiro. O meu trampo, eu saí do trabalho ali em dezembro, mais ou menos. Uhum. Eu já queria sair, eu falei, pô, dezembro, final de ano, vou aproveitar, vou sair fora. Em janeiro eu decidi o que eu ia fazer. Não, eu era CLT. E aí... Nem cogitou muito, assim, saiu do CLT sem nada nas mãos e falou, não é isso que eu quero, não é isso que eu vou fazer. É isso. Legal. Eu nunca me vi sendo CLT por muito tempo, assim, então eu não tinha muito apego a isso. Aí eu saí fora e passei ali 2 meses nesse processo de pesquisa e tal. Aí entrei nesse mercado, comecei a descobrir o que era tráfego pago, mercado de afiliados e tal, e fazendo tudo isso nos Estados Unidos com referências lá de fora. Aprendi muito, rodei muita coisa e resumindo um pouco da história, deu 2 anos que eu fiquei rodando o meu negócio de marketing de afiliado nos Estados Unidos. Eu tinha uma empresa lá fora que basicamente promovia via tráfego pago produtos de terceiros. Só produtos ou serviços também? Não, era só produtos. Só produtos. Tudo coisa física? Coisa física e digital. Tinha digital, mas era pouca, tipo software, por exemplo. Mas a maioria das coisas eram... Curso você não vendia lá? Curso não. Curso o mercado de curso é muito grande no Brasil. Entendi. Lá nos Estados Unidos eu acho que não era tão grande assim. E aí eu fiquei 2 anos fazendo só isso. Eu fiquei muito bom em fazer essa arbitragem ali de rodar anúncio, ganhar uma comissão e a minha comissão ser maior do que eu gastava para fazer cada venda. Perfeito. Chegou num ponto que eu era top 1% da maior plataforma de afiliados dos Estados Unidos. Era convidado, por exemplo, para eventos em Cancún, com os top 1% afiliados do mundo. Tudo pago pela empresa. E aí... Plaquinha. Cara, plaquinha, eu tenho as plaquinhas lá em casa, tem 3, 4 plaquinhas lá. Isso dava dinheiro, era legal, cara. Pô, é o sonho de muita gente trabalhar de casa e ganhar a vida assim. Só que pra mim, apesar de estar dando dinheiro, apesar de estar sendo legal, não preenchia muito a minha ambição, assim, de em algum momento da vida ter um grande negócio, ter um negócio que vai ser, o negócio da minha vida, assim, que eu me vejo fazendo por anos e anos. Eu entendi que eu era mais um intermediário que fazia uma arbitragem ali de custos, mas se eu desligasse o que eu estava fazendo, eu não ia fazer falta para ninguém. Não agregava valor muito na cadeia. Assim. Nada contra quem faz marketing de afiliados hoje, é um mercado legal para você começar, para você aprender. Mas era o que você tinha como ambição pessoal. A minha ambição pessoal era dar um passo adiante. E aí, nessa época, comecei a ter uma alimentação mais saudável, procurar por alimentos mais saudáveis.
2 anos depois, então Isso uns 2 anos você depois. sai em dezembro, lá para dezembro de... De 23. Você tinha uns 23 anos. De 2023 ali, final de 2022, início de 2023. E aí... E tem algum porquê da alimentação saudável? Cara, tem, assim, eu sempre me senti um cara muito preguiçoso. Aham. Eu sempre fui muito lento, assim, dificuldade de acordar. Adorava dar uma dormidinha à tarde. Não, às vezes não conseguia trabalhar direito ou estudar direito se eu não desse uma dormidinha à tarde. E eu tava ficando, cara, maluco com isso. Assim, pô, como é que você fica mais ativo? O que eu tenho que fazer? O que tem de errado no meu corpo? E aí eu comecei a me alimentar diferente, ter uma alimentação mais... baseado em vegetais, legumes e proteína animal, basicamente. E você já treinava nessa época? Eu não treinava muito, não. Eu sempre fui um pouco atleta, assim. Tipo, cara, na escola, tudo que dava pra jogar, eu jogava. Aham. Mas, cara, depois eu dava uma corridinha, assim, às vezes fazia uma academia, mas não tinha muita rotina, assim. Eu fui Entendido. começar a correr a sério mesmo faz uns 2 anos só, levando a sério. E a musculação faz uns 2, 3 anos também que eu comecei a treinar, tipo, 5 vezes por semana. Legal. E aí... Então é engraçado, né? Você faz as coisas um pouco diferente do normal, viu, Dani? Tive aí. Você começou primeiro se alimentar bem, teoricamente. Não que você não levava o esporte como um objetivo, mas as pessoas normalmente primeiro querem entrar na academia, mudar o shape, aí depois olha e fala, porra, pra mudar o shape tem que me alimentar melhor. Ninguém olha primeiro pra performance como você. Vou me alimentar melhor porque aí eu vou ter um dia melhor, vou trabalhar melhor. É diferente isso. Cara, mas isso é bizarro, assim, Bizarro? porque eu mudei minha alimentação e de repente eu acordava automático 7 da manhã, isso ali, e eu fiquei maluco, assim, pô, deu 4, 5 da tarde, eu não tenho mais aquele sono que dá no final da tarde ou depois do almoço, pô, isso mudou minha vida, assim. Parece que você tá fazendo digestão ainda, né? Então, aí era uma alimentação mais radical que eu tinha, assim, na época, assim, era muito mais restritiva do que eu tenho hoje. Mas eu aprendi muito sobre o meu corpo, assim. Perfeito. E na época eu queria só ficar magro, assim. Você não era magro? Eu era... Falso magro? Eu era um falso magro, assim. Tinha um Eu pouquinho de tinha tetinha, uma barriguinha, uma de leva. pochetinha. Mas nunca fui acima do peso, assim, e só não me sentia bem. Eu queria ser um cara seco. E aí... Fibrado. E aí aconteceu isso, só que eu comecei a ficar muito seco, né? Uhum. E eu pensei, pô, agora tá na hora de ganhar uma massa, né? Tudo por conta própria? Você estudava por conta própria? Ou você começou a passar nos nutricionistas? Não, alimentação, eu li um livro que chamava Tudo Começa com Comida. Que foi um livro que ficou meio hypado na época, assim. Eu vi que o Guilherme Bentimol leu. Teve uns 2 ou 3 empresários, assim, que eu admirava. Mas são umas ondas que sempre voltam, né? E assim, toda hora tem um método novo, um negócio novo. Que volta no antigo, só que com outro nome envelopado. Que foi o que você falou, que você percebeu nas startups, né? A galera... É muito difícil, a galera quer criar o extraordinário em vez de pegar uma coisa que já funciona, dar uma repaginada e vende. Esse negócio da alimentação. Cara, come comida que dá na natureza, não tem erro, assim, Não sabe? tem erro. Não tem muito que dar pra onde você fugir. Perfeito. Assim. Foge dos processados, foge dos salgadinhos e coisa, cara, vai dar certo, assim. E aí, entrei nessa pegada, alimentação mais saudável, comecei a treinar, e minha cabeça começou a procurar outras coisas para eu fazer, assim. Qual que é o próximo passo? O que eu vou fazer da minha vida para ir criar, de fato, um projeto que vai ser um dos projetos da minha vida. Assim. Perfeito. E nessa época, eu sempre escutei muito podcast de negócios, assim, histórias de empreendedores. Eu sou fissurado por isso. Assim. E nessa época, eu ouvi falar de uma empresa americana que é a nossa referência para padrão puro. Eles basicamente entregam carne de gado criado a pasto. Lá eles chamam de grass-fed. E entregam por assinatura
E o cara conseguiu, lá nos Estados Unidos, fazer esse negócio crescer rápido, sem investimento externo, sem fazer aquela loucura do venture capital e tendo receita do dia zero, porque você está vendendo um produto físico, né? Não é um software que você vai vender daqui 2 anos só. Eu ouvi falar desse negócio e eu achei legal. E aí eu comecei a pensar, pô, mas o que é carne grass-fed? O que é carne a pasto? Aí eu comecei a associar com minha experiência comendo carne em São Paulo. Desde que eu me mudei para São Paulo, eu nunca gostei muito da carne que eu comia aqui no dia a dia, da carne vermelha. Engraçado, tá? Você me falou isso antes, desculpa te interromper de novo, mas eu tinha uma percepção diferente de você. E olha que eu sou de São José do Rio Preto, que é interior aqui de São Paulo. Uhum. Na minha cabeça, os lugares que eu consumia carne, eu tinha uma percepção diferente da carne. Mas legal, que aí você achou uma lacuna de mercado, né? É. Mas enfim. Por que você tinha percepção diferente? Porque eu achava que a de São Paulo era melhor. Mas faz sentido, sabe? Só que quando você vai num lugar em São Paulo, às vezes é um restaurante muito bom, uma casa de carnes muito bom. Depende da referência também. Né? Você consegue. Pagando bem, você consegue uma carne muito boa, assim. Que foi até o que, quando a gente fechou a parceria e bateu um papo, eu falei, ué, onde tá seu lucro aqui? Uhum. Porque, acho que, sem papas na língua, 1 quilo por 1 quilo, eu fiz a conta de uma carne legal, comparando com 1 quilo de padrão puro, é quase o mesmo preço. Sim. Então, você tem razão, o referencial importa bastante. Um bom restaurante, ou um bom corte dentro de uma Swift, ou qualquer açougue aqui de São Paulo vai influenciar, sim. E o nosso, dentro da Padrão Puro, por exemplo, o nosso negócio não é fazer, competir com quem vende a carne mais cara na cidade, assim, não quem quer vender carne de Wagyu, por exemplo. Cara, não é isso que a gente está competindo, assim, a gente quer se posicionar como uma fonte de proteína animal para quem se importa com alimentação saudável. Isso não é necessariamente o produto, a carne mais cara do mercado. Ela tem um valor que não que é um valor acima da média, mas não é um valor que seria um impeditivo para a maioria das pessoas. Perfeito. Até porque eu tô entendendo que você quer atingir o maior número de pessoas possíveis, começando por São Paulo e etc. E se você for entregar só Wagyu a 5, você vai pegar uma fatia muito pequena. Não é isso que a gente acredita, assim. E aí, voltando até para a referência americana que eu te falei, dessa empresa que cresceu lá fora, eles têm proporções nacionais lá fora e tem uma relevância muito grande. E aí eu pensei, pô, será que eu não consigo fazer um negócio parecido no Brasil? Eu comecei a entender o que era carne grass-fed quando eu comecei a comparar a carne que eu costumava comer em São Paulo, por exemplo, com a carne que eu comia quando eu voltava para minha casa em Lages, lá no interior de Santa Catarina. Lá eu adorava comer carne. Boi próprio. Quase isso. Mas lá eu amava comer carne vermelha lá e aqui nunca gostei muito. Até que virou a chave um dia para mim, eu pensei, pô, cara, na real eu gosto tanto da carne de lá, porque lá é uma região muito propícia para você criar gado a pasto. E aí eu fui associar isso com... O que é um gado criado a pasto? Qual que é a diferença de um gado criado a pasto e de uma carne de um açougue normal? Até para dar um pouco mais de embasamento, que você já citou algumas vezes. Isso é um ponto bem importante. O gado criado a pasto, todo animal bovino, ele é criado a pasto por uma parte da vida. Quando ele nasce e ele fica ali o primeiro 1 ano, 1 ano e meio de vida dele, todo animal fica no pasto. Pasto é literalmente a gramão aberta. Isso. E o que acontece é que muitas vezes, para você conseguir engordar esse animal mais rápido, você acaba confinando ele, alimentando com ração. Por quê? Porque é como se fosse uma dieta de um ser humano. Se eu dou um alimento muito denso de calorias, como uma ração... Uma farinha? Um ser humano. Se eu te der um amendoim, cara, você consegue engordar muito rápido. Sim, aqui, com né? certeza. Uma farinha é a mesma coisa. Aveia. É a mesma coisa. E aí
Você faz isso no processo de criação para você ter mais eficiência. E o boi fica pronto mais rápido e, consequentemente, a cadeia consegue se remunerar de uma forma mais rápida, né? Mais eficiente. E que impactos negativos isso causa no boi e na vaca? Cara, basicamente o que acontece? A carne do animal criado a pasto, ela tem um perfil nutricional diferente de uma carne de um animal que foi confinado. Perfeito. Porque se eu fizer a mesma analogia e eu for analisar o seu corpo, se você tiver uma dieta natural e equilibrada, para uma dieta com industrializados ou comendo grãos densos em calorias, naturalmente seu corpo vai ter características diferentes de gordura e etc. Perfeito. É basicamente isso. A carne de um animal confinado e que quando se segue o processo ali de engorda rápido, ele vai entregar uma carne que tem um marmoreio muito alto, uma gordura entremeada muito alta, uma carne boa para churrasco, não é necessariamente uma carne ruim. Perfeito. Mas às vezes com um pouco menos de sabor do que uma carne do animal criado a pasto. Uma das coisas que um dos nossos clientes disse é que quando ele experimentou a carne da Padrão Puro, ele falou que tinha um saborzinho de sítio, assim. É realmente uma carne muito boa. A carne de animais criados a pasto, ela tem um perfil nutricional diferente, ela é uma carne, no geral, mais saudável e mais saborosa. Sabe como que você consegue... Não vou falar você, porque aí alguém vai comprar Padrão Puro e vai falar, porra, eu não percebi assim, aí vai ser culpa minha. Mas como eu percebi a diferença, sabe quando você faz uma carne e você esquece de colocar sal? Uma carne comum, ela não tem gosto nenhum, a da Padrão Puro tem. Eu acho que essa é a diferença, assim, que você sente uma carne diferente. Obviamente, pensando em sabor, tá? Tem uma porrada de coisa que você tá explicando pra gente aqui, mas pensando em sabor. E aí eu fiz como que chama aquele grandão que você me mandou? Prime Rib. Prime Rib, que eu tive que comer, foi uma carne no dia inteiro. Comi ele puro, depois eu comi uma batatinha. Cara, metade dele eu esqueci de colocar sal. Uma delícia. É isso. A carne, quando eu falo com os meus clientes, por exemplo, o que mais pega eles, quando eu pergunto, eles falam assim, tá, é um produto de qualidade, eu gosto muito porque é de qualidade. Eu pergunto, tá, mas onde que você viu a qualidade? Eles falam, cara, é muito saborosa. É saborosa. Assim. Se você quer a carne mais macia do mundo, a carne mais macia é de um animal confinado. Exato, porque ele não vai se mexer, ele não cria músculo. Perfeito. E aí é um bom confinamento, né? Porque confinamento por confinamento, a grande maioria das carnes que a gente tem hoje são confinamentos. Só que é uma porrada de boi empilhado, um do lado do outro, ou consegue dar 5, 10 passos no dia. Negócio de ração, água com sal do outro lado e... E uma coisa, e tem uma questão importante também. No Brasil, historicamente, grande parte do rebanho é criado a pasto. Mas o que é difícil fazer na indústria é você criar um boi a pasto de raças britânicas e que você consegue entregar maciez e sabor e um bom acabamento de gordura. Porque aí o pasto é ruim. Porque você precisa ter um pasto denso e nutritivo. Não adianta eu só largar o animal por 3, 4, 5 anos lá e esperar que ele vai render uma carne boa, com bom acabamento de gordura, uma carne macia. Então a Padrão Puro, ela entrega uma carne a pasto muito acima da média, porque a gente trabalha com um produtor que consegue entregar um pasto nutritivo para o animal ao longo da vida toda dele. E, no fim, a gente tem uma carne de um animal jovem que entrega maciez, um bom acabamento de gordura e um nível bom de marmoreio também. Não se compara com o marmoreio de Wagyu, porque esse não é o objetivo. Tem carnes para churrasco, mas é mais para o dia a dia. Exatamente. São carnes para o dia a dia. Uma carne do dia a dia, você pode ter uma carne top, mas ninguém vai comer um Wagyu todo santo dia de segunda a sexta. Pode até ter gente que coma, mas... Eu já ouvi gente que tentou comer, assim, que chega uma hora que enjoa. Enjoa, como qualquer outro corte. Você tem que diversificar. E aí, cara, dando um passo atrás, assim, ali na história que eu estava te contando, eu
entendi o que era carne a pasto, eu entendi que de fato aquilo era na verdade já era o produto que eu gostava de consumir. A minha mãe, por exemplo, sempre que a gente ia comprar carne, tanto para dia a dia ou para churrasco, a gente ia lá num mercado específico da cidade, que era um mercado que trabalhava com carne de gado criado sob pasto. Legal. E fazia isso por 10 anos. Fez isso por 10 anos, sei lá. E aí eu pensei, pô, cara, por que eu não testo um negócio desse no Brasil? Por que eu não, trago para o Brasil um modelo que funcionou lá fora? Uhum. E a partir disso que surge a Padrão Puro. Assim, a gente começou, faz mais ou menos uns 2 anos que a gente começou a vender. Lá para 24. Isso. Com esse propósito de entregar carne de animais criados naturalmente, para quem se importa com alimentação saudável. Então, muita gente já deu o passo, por exemplo, de trocar um café tradicional por um café especial, que você sabe que tem uma origem melhor, você sabe que tem um nível de pureza maior. Perfeito. E o gosto é melhor, né? Eu acho gosto que é a é principal melhor. coisa. Mesmo sendo um pouquinho mais caro, realmente é mais caro, assim. Não é para ser algo para todas as pessoas. Falando do café, não tô nem falando da carne ainda. Mas é refinado, é uma coisa mais gostosa, tem sabor, tem diferença. Você todo dia acordar e tomar aquele mesmo pilão, nunca o pilão é ruim. Eu tomei maior parte da minha vida. Se eu for no meu trabalho hoje, vai ter provavelmente um 3 corações, um pilão. Mas, se você conseguir diversificar, é muito bom. E é um negócio que você toma e você se sente bem, né? Você Com gosta certeza. de pegar o pacote, você tem a consciência tranquila ali, né? E isso tem diversos outros produtos que as pessoas já trocaram o ovo tradicional para um ovo caipira, um ovo Perfeito. orgânico, porque você quer um nível acima ali de rastreabilidade, de qualidade, de bem-estar animal, de sustentabilidade. E é a mesma coisa, a galinha caipira é uma galinha que é criada, tem um período do dia que ela deveria ser criada livre ali para ser considerado um ovo caipira. E a gente, quem já está fazendo essas trocas, por exemplo, provavelmente deveria considerar uma troca de uma carne mais tradicional para uma carne de um gado criado a pasto, por exemplo, porque ela também tem um perfil nutricional melhor, ela também é melhor para o seu corpo, para a sua saúde, e entrega um pouco mais de sabor do que uma carne tradicional. Perfeito. E não necessariamente que esse vai ser um produto que você vai de uma hora para outra que você vai... Acho que agora vamos cortar que eu me falei. Não, sem problemas. Eu vou voltar um passo com você agora, Dani. Me fala uma coisa. Pitch deck. Elevator pitch. Como você preferir. Você que é um cara aí que fez GV, você que é um cara empreendedor, você já deve ter feito isso muitas vezes para conseguir acionistas ou conseguir sociedade. O que é a Padrão Puro? Cara, Padrão Puro entrega carne de animais criados naturalmente para quem se importa com alimentação natural. A gente entrega carne por assinatura para quem mora na região metropolitana de São Paulo. Tá? A visão é expandir esse negócio, expandir as entregas aos poucos para outros locais do Brasil, mas hoje o nosso foco é a região metropolitana de São Paulo. Tá? Então, quando você assina, você pode escolher se você quer só a carne bovina ou se você quer uma combinação de carne bovina, frango, ou carne bovina, frango e peixes selvagens. A gente trabalha com essas 3 linhas de produtos. A carne bovina é como se fosse assim, um carro-chefe, mas cada uma das linhas ela tem as suas especificidades de qual seria a melhor forma de criação desses animais numa visão de criar eles de uma forma mais natural possível. Por exemplo, o peixe selvagem é um peixe que não fica em cativeiro, não foi criado em tanque, enfim, é um peixe que viveu a vida inteira dele no habitat natural dele e foi pescado no mar, por exemplo. Muito legal. Essa é a Padrão Puro, cara. Cara, e uma coisa que eu gosto muito da Padrão Puro é o seguinte, o custo, o preço dela, de fato, para o consumidor final não é um preço muito contramão. Pô, vou receber em casa, vou ter um custo muito maior.
Não, se você comparar, jogar na Swift, até quando eu comecei a parceria aqui com o Dani, eu fiz uma pesquisa na Swift para ver e realmente tá no mesmo range ali, não foge muito. Segunda pergunta, o que vem na caixa? Mostra pra gente aqui. Vou mostrar. Pô, vocês vão ficar com inveja, porque depois daqui a gente vai fazer um churrasco, mas o Dani vai mostrar um pouquinho do que vem aqui dentro. Talvez tenha um pouco mais do que uma caixa normal, né? Essa aqui foi uma caixa que a gente montou pro nosso churrasco, né? Então, obviamente, essa é uma especial. Ela tem cortes direcionados pro churrasco que a gente vai fazer hoje. Mas fala uma coisa também, Dani. Na hora que eu for comprar, eu consigo escolher o que vem dentro? Você consegue direcionar o que a gente vai colocar na sua caixa, tá? A gente vai logo lançar um plano personalizado, que a pessoa pode escolher exatamente os cortes. Porra, que maneiro. No momento, você consegue direcionar falando assim, pô, eu quero cortes mais para churrasco, eu quero cortes mais para o dia a dia, ou eu quero cortes magros, porque estou fazendo uma dieta e tal, ou, digamos, o pessoal da dieta carnívora, por exemplo, eles me pedem muito cortes bem gordurosos, porque isso é importante para eles. Então, porque é só isso que eles têm, né? Então a gente manda cortes que de fato encaixam na rotina das pessoas. Legal. Famílias maiores, famílias menores. Você coloca essas observações para a gente saber o que enviar para você e o que vai encaixar na sua rotina. Então, além disso, eu escolho entre carne vermelha, frango e peixe. Isso. E escolhe com qual frequência você quer receber, né? E aí o peixe, por exemplo, eu posso falar também, pô, eu gostaria mais salmão, mais tilápia, mais de atum. Eu quero mais peixe de mar, eu não gosto de peixe legal. de rio, por exemplo. Tem algumas pessoas que não gostam tanto de peixe de água doce. Entendeu? Legal, são paladares específicos, né? São coisas bem específicas, cara. Legal. E a última coisa que você escolhe quando você cria a sua assinatura é com qual frequência você quer receber. Se você quer receber a cada 15 dias, a cada uma vez por mês ou a cada 2 meses, por exemplo. Porra, muito legal. 15 dias, uma vez por mês ou a cada 2 meses? São 3 planos hoje que a pessoa pode escolher. E aí, a nossa ideia é que a gente se encaixe dentro da sua rotina para você não precisar mais pensar em comprar carne, para você não precisar mais pensar em ir no açougue, ir no supermercado. Deixa eu te falar uma coisa. A minha dieta é 100% calculada. Eu tenho que comer 10 quilos de carne vermelha no mês, né? Aí falta uma refeição por dia, que aí eu como ovo ou whey, mas falando da minha carne vermelha, são 10 quilos no mês. Com 2 caixas da Padrão Puro pra mim, hoje dá. E aí eu compro mais 2 quilos de coração. Num futuro, você pensa em, pô, até esses 2 quilos que o João precisa, ele conseguiria colocar um adicional ou não? Tem que comprar uma terceira caixa? Cara, na verdade, hoje você já consegue fazer isso, tá? Ah, é? Você pode, por exemplo, pedir 2 caixas por mês, dá 8 quilos, e colocar itens extras. Então, legal. se você quer, eu quero uma carne moída extra, eu quero um filé mignon extra, eu quero uma bisteca fiorentina extra, um T-bone extra, você seleciona lá quando você for agendar a sua entrega e enfim, pode receber personalizado mesmo, é a Padrão Puro dentro da sua casa. Você só desce para receber, põe na geladeira e faz. É isso aí. E, cara, deixa eu te mostrar aqui então. O que a gente tem aqui? Shoulder steak. Esse aqui é um dos cortes que os nossos assinantes mais gostam de receber, tá? É muito bom, mas eu já recebi já. Esses dias teve um assinante lá que recebeu a primeira caixa dele, veio um desse aqui. E ele na hora mandou mensagem pra gente perguntando se não podia receber uma caixa só com shoulder steak da próxima vez. É mesmo? Né? E pode? Cara, no plano tradicional não, mas eu falei, cara, você pode botar 4 quilos de itens extras, só de shoulder steak na sua... Se não quebra caixa. Também, né? O nosso mix, ele tem que ter cortes, tanto os mais nobres, quanto cortes para fechar a nossa conta, né? Perfeito. Para ter uma sustentabilidade. Como eu te falei, assim, eu sempre quis criar um negócio muito pé no chão, financeiramente, e a Padrão Puro, ela é financeiramente muito pé no chão, assim, no sentido de que não tem investidor externo e o negócio, a conta tem que fechar. Tem que fechar. Entendeu? E realmente, aquele dia que a gente conversou, a gente falou de custo de aquisição, de LTV, etc. É realmente um negócio muito bem pensado, de ponta a ponta. Aqui a gente tem o Prime Rib, que foi o corte que você falou que fez, né? Ele tem uma gordurinha, uma camadinha de gordura boa. Você pode ver que ele entrega um marmoreiozinho legal aqui. Eu tô em jejum, a fome que tá me dando ver esses cortes... Meu Deus do céu, é realmente bem bonito.
Tem um... Eu fiz na Air Fryer isso. Hoje a gente vai aperitivar uma bananinha. Então, não sei se você já ouviu falar, já experimentou esse corte. Mas, cara, na Padrão Meu pai é Puro... apaixonado por bananinha. Muita gente... Bananinha e Gabriela. Muita gente acaba conhecendo cortes que eles não imaginariam conhecer ou experimentar, assim. Você é um cara que sabe bastante de cortes. Não sei, eu aprendi bastante, assim. Aprendeu bastante. Aprendi bastante. E a gente produz coisas também bem especiais, tipo essa linguiça bovina aqui. Eu não sei se... Acho que você nunca experimentou ela, né? Bovina eu acho que não, Cara, linguiça bovina é um negócio que as pessoas não tendem a consumir muito, que não tem tanto no mercado, mas essa é uma linguiça bovina com tempero de chimichurri, assim, cara, fica sensacional. Merda! É bem artesanal, é como se fosse uma linguiça campeira, assim. Nada, excelente. ela não é recheada, ela é temperada. Não, ela é temperada só. A gente até já fez uma época recheada com Toscana, não é queijo toscana. coalho, tem a siciliana, a toscana, tem vários tipos, mas essa é uma versão bem pura, digamos assim, só com temperinho de ervas, um temperinho que faz o chimichurri mesmo. E aqui, cara, a gente tem assado de tira, a gente está entregando nosso assado de tira enroladinho assim, então quando abre o pacote fica o assado de tira que a gente conhece. E para finalizar aqui, a gente tem uma bisteca fiorentina, que esse é um dos carros-chefe também, que a gente... É um dos cortes que a gente mais entrega, a bisteca fiorentina e o T-bone, que são cortes bem legais, assim, porque eles têm uma camada de gordura legal e um lado do osso é uma parte do filé mignon e na outra parte, no outro lado, é uma parte do contrafilé. Então, principalmente para quem está recebendo uma primeira caixa, quer experimentar, quer entender gosto, sabor, esse corte ele apresenta ali dois cortes diferentes, uma carne que fica perto do osso, que é bem saborosa, tem uma camada de gordura que dá bastante sabor também. Legal. E Dani, me fala uma coisa aqui, você está com a Padrão Puro cerca de 2 anos, certo? Você tem algum cliente velho de casa? Tem. Cara, tem gente que já recebeu mais de 50 entregas. Assim. Puta merda. 50 entregas são mais de uma caixa por mês. Tem gente que realmente confia hoje na Padrão Puro. Cara, teve um caso de um cliente, isso foi até bem no começo, assim, nos primeiros, sei lá, 3, 4 meses da empresa, que um dos nossos fornecedores, ele não conseguiu enviar a reposição de carne pra gente. Certo. E aí a gente ficou alguns dias sem conseguir fazer a entrega. E eu tive que avisar esse assinante, falando assim, cara, a gente não vai conseguir entregar carne para você essa semana. Ficou triste. E ele ficou maluco, assim. Ele falou assim, tá, o que eu faço agora? Eu vou no mercado? Não, comprar carne no mercado. Eu vou no mercado. E aí, cara, para essa galera, tem bastante gente que já recebeu 40, 50 caixas e eu até troquei uma ideia com essas pessoas recentemente. Eu fiz uma rodada de conversas que eu mesmo liguei para os nossos assinantes mais fiéis para trocar uma ideia com eles e entender o que faz eles gostarem tanto, sabe? E ficou muito para mim que o que, assim, o que faz eles nem cogitarem cancelar a assinatura, o motivo que encaixa também na rotina deles, é que reduz muito a carga mental, assim. Eles falam que, cara, eu tô recebendo na frequência que eu preciso, uma carne que eu confio, que entrega rastreabilidade, eu consigo saber exatamente de onde veio, do que o animal foi alimentado. Eu sei que é um negócio que faz bem para mim ou para minha família, e eu não preciso ficar decidindo todo mês, toda semana. E vem um negócio diferente. Nossa, isso é um ponto muito legal. O processo de eu não precisar decidir, e aí principalmente quanto mais a pessoa cresce na vida, mais decisões elas têm, decisões desafiadoras, né? Então, quanto menos coisas triviais ela precisar fazer, é melhor. Interessante. A gente está sobrecarregado de decisões, né? Todo mundo está meio sobrecarregado no dia a dia. Assim. Tem quem usa todo dia a mesma roupa para não ter que tomar decisões, né? E quanto menos decisões
desnecessárias você precisar tomar, melhor, assim. Então, quem assina Padrão Puro, assina porque gosta de previsibilidade e confiança. As pessoas sabem que vai chegar a carne do jeito que eles gostam, seja mais pro dia a dia, seja mais para churrasco. Caralho, essa resposta foi boa, hein? Puta merda. Cara, vai chegar um negócio que ele confia, que faz bem, sabe? Muitas vezes a gente vai no... Eu mesmo, às vezes, estou viajando, preciso comprar uma carne, não tem carne da Padrão Puro onde eu tô. E, cara, você vai no mercado, você pega uma bandeja ali que você não sente muita confiança, sabe? Você pega um corte, pô, vou falar com o açougueiro lá, será que ele está entregando o corte que eu pedi mesmo? Quem assina Padrão Puro, assina porque gosta dessa previsibilidade e dessa confiança que tem. Assim. Muito legal. Dani, e o que as pessoas devem e vão esperar aí da Padrão Puro nos próximos 2, 5 anos? O que você vai fazer com essa empresa? A gente tem uma visão, um sonho grande de ser a marca de carnes para quem se importa com alimentação saudável, no Brasil todo. A visão é expandir em região por região, cidade por cidade, sempre com o pé no chão, mas em algum momento ser uma marca nacional, que está entregando em todas as regiões do Brasil. Não necessariamente precisa ser exclusivamente pela internet, como a gente faz hoje, mas a gente vai crescer via o nosso plano de assinatura. A gente pretende, pelo menos no próximo ano, ficar focado em São Paulo e região metropolitana, para aos poucos ir expandindo para as outras grandes cidades, mas com o sonho grande de que quando você precise comprar uma carne, se você come de forma saudável, que você tenha uma marca que você pode confiar. Porque eu acho que hoje, pelo menos hoje, às vezes quando você vai comprar um café, por exemplo, meio que você sabe o que escolher. Você sabia que por sua causa eu comecei a assinar café também? É? E aí? Porque assim, desculpa o palavrão, mas puta que pariu, é muito prático chegar uma mensagem no meu WhatsApp que a minha carne está chegando, e aí quando tiver 10 minutos chegar outra mensagem, quando chegar outra mensagem, eu descer, pegar a caixa, eu rasgo a caixa, coloco no meu congelador e eu deixo os arroz da minha dieta preparado. Então eu como 250 de arroz no almoço e agora eu não lembro de cabeça, mas 145 à noite, que eu até pedi pro nutricionista mudar, porque eu tô ficando cansado durante o dia de muita comida de digestão. Jogo ali, cara, eu só espero. No dia que eu vou fazer, eu pego, escolho. Aí os dias de presenciais, normalmente, depois que eu conheci aquela carne louca, aquela carne moída, demais. Que é só literalmente abrir, pesa, põe ali e esquenta no micro-ondas, não tem estresse nenhum. O café agora é a mesma coisa. Só que o café é de uma outra marca, que não tem patrocínio, então não vou citar aqui. E essa marca eu peço a cada 2 meses, dá 2 kg de café. Uma porrada de café diferentezinho, que aí cada dia eu tomo um café diferente. Fiz a conta de quanto que eu mais ou menos gasto de café no dia. Previsibilidade. É conforto. Né? Uma coisa a menos para pensar. É uma coisa a menos para pensar. E eu sei, desculpa mais uma vez de interromper, mas eu sei agora quanto que eu gasto de café. Porque senão eu vou comprar um café mais caro um dia, depois um café mais barato no outro. Quanto que eu gasto de café? Não sei. Agora eu sei que eu gasto 130 por mês de café. Café para minha casa. Se eu quiser tomar um café saindo, e café bom, é um café bom. Eu brinco assim que as pessoas chegam na Padrão Puro louca para receber a picanha, o T-bone, mas elas com o tempo elas vão ficando por causa desses produtos pro dia a dia. Tipo a carne louca, tipo as almôndegas que a gente tem, as almôndegas artesanais. Demais. Que na hora... Tinha um gostinho de bacon, tá boa demais. A carne moída, refogada e temperada. Pô, cara, isso aí no dia a dia é uma mão na roda, assim. E eu falo muito assim, cara, se você se importa com a alimentação, se você quer ter uma decisão a menos para tomar no seu dia a dia, provavelmente a Padrão Puro pode ser uma boa ideia para você, assim. Só que eu também gosto de falar
no sentido de, cara, para quem a Padrão Puro talvez não seja uma boa ideia. Legal. A Padrão Puro, se você é um cara, por exemplo, que adora ir numa casa de carnes, pegar uma peça, pegar na mão, abre a geladeira, fecha a geladeira, vai na outra, escolhe outra peça, põe no carrinho, conversa com o açougueiro, o que tem hoje, o que tá bom hoje. Se você é o cara que gosta de fazer isso no fim de semana, gosta de passar 20, 30 minutos lá, não assine a Padrão Puro. Eu vou acabar com o seu hobby. Assim. Exato, é o ritual. Siga com isso, assim, Exatamente. porque hoje a gente... o nosso serviço, ele é quase para que você não tenha que passar esse tempo fazendo isso, entendeu? Então, mais pronto do que vem só se viesse assada na hora que eu vou comer. Exatamente. Que aí é o iFood, né? Aí é o Muda. iFood. E aí? Continua essa história sua aí. Cara, mas o... Tem mais alguma coisa sobre esse perfil de pessoas que você não quer que tenha, que seja assinante da Padrão Puro? Cara... Tem, por exemplo, João, eu não penso que eu vou talvez ter um produto low ticket, um produto mais barato. Não, esse sempre vai ser o produto mais barato da Padrão Puro. Hoje a Padrão Puro, ela tem um preço médio acima das carnes normais do mercado, porque é de fato mais caro você conseguir a matéria-prima de um animal de raça boa e bem alimentado a pasto e que consegue ser abatido jovem. Então é um custo maior que a gente tem e o nosso preço médio é um pouco mais alto do que a média do mercado. Eventualmente, quando a gente crescer, a gente quer conseguir entregar em preços cada vez melhores. Mas hoje, eu não acho o nosso preço ruim, eu acho um preço justo e que entrega uma experiência muito melhor do que as carnes médias do mercado. Individual você não vai vender, não vai ter uma bisteca fiorentina. A gente não tem planos de no curto prazo entregar. Cortes avulsos, assim. Legal. Só quando você adiciona como item extra. Legal. Entendeu? Então você já tem a sua assinatura e aí você coloca um ou outro item a mais como item extra. Legal. E Dani, deixa eu te fazer uma pergunta que, cara, a gente focou bastante na Padrão Puro, obviamente. Eu acho uma ideia disruptiva, eu acho que é uma parada, assim, bizarra, que vai dar muito certo, mais do que já tá dando, né? Porque acho que se não tivesse dando certo, a gente não estaria aqui hoje, provavelmente. Estaria naquela fase inicial do negócio, que é mais sozinho, é mais solitário. Mas, cara, você é um cara que rapidamente você trocou de faculdade, tomou decisões rápidas e importantes, rapidamente saiu do emprego, rapidamente, um negócio que estava dando certo, você parou de fazê-lo para ir fazer um negócio que tem mais a ver com o seu propósito. Cabeça muito boa, focado em performance do corpo, atleta. Você tem algum mentor, tem alguma pessoa que te influenciou a isso? Você tem pais empreendedores, empresários? Da onde veio isso? Tem um ponto que acho que muito importante que você trouxe aqui pra gente, foi sobre os podcasts, que você gosta de ouvir, você tá sempre ali escutando. Mas tem alguma coisa aqui, alguma pessoa, algum nome que você gostaria de trazer pra gente? Cara, eu sempre tive mentores em todas as fases da minha vida, assim. E para cada momento você tem os seus mentores certos, assim. Eu aprendi já que não adianta muito você querer se inspirar no Elon Musk, no Zuckerberg, porque eles estão muito na tua frente, assim. E geralmente você precisa de pessoas que estão só 2 ou 3 passos na tua frente para te mentorar. E às vezes até não são tão mais velhos que você, por exemplo. Enfim, hoje meus mentores têm na casa de 35 anos, 40 anos. São pessoas que estão alguns passos, alguns anos na minha frente e conseguem trazer muita sabedoria para mim e conseguem me entender como pessoa também. Às vezes, quando é uma geração muito distante... Tem um gap muito grande, a discrepância é muito grande de realidade. Tem um gap muito grande de realidade, de o que o cara fez quando ele criou o negócio dele, que às vezes já faz muito tempo, talvez já não é mais o que funciona hoje.
Então, assim, cara, eu tenho esses mentores que são pessoas até que não são conhecidas, tão conhecidas, são pessoas que eu conheci, cara, um amigo de amigo que me conectou com ele, pô, esse aqui é um cara legal, é um cara que já empreendeu, já fez tais coisas, tem uma rede de restaurantes famosa e quer trocar uma ideia com você. Eu tenho alguns mentores nesse sentido. E eu aprendo muito com podcast de negócio também, cara. Legal. Eu sou fissurado, assim. E tem 3 ou 4 caras que eu gosto de acompanhar diariamente, assim, porque também são caras de 30, 35 anos, que estão um pouquinho na minha frente. E a gente tem o privilégio hoje de ver eles construindo, né? Que era uma coisa que antigamente você só via a história depois que ela já estava feita. Perfeito. E você vê os caras construindo, falando o que deu certo mês passado, te dá um norte muito, muito melhor e muito mais preciso do que às vezes você lê uma biografia, por exemplo. Com certeza. Estudar pessoas é muito bom, né? Acompanhar o diário das pessoas é muito bom. Para qualquer coisa, se quer aprender marketing digital, pô, a QIFI tem um podcast incrível, que não sei se é um por dia, um por semana, eles postam conteúdo demais. É o podcast mais visto de marketing digital da América Latina. Sei lá, alguma coisa nesse apartamento aqui eu tentei pintar quando eu tava mudando, porque eu tive a incrível ideia de que eu queria participar. Já não bastava tudo que eu tava pagando para reformar, eu queria participar fazendo. Foi a maior cagada. Foi o teto do banheiro, foi passar massa corrida. Ficou uma cagada. Porque o vídeo tinha 2 partes, e a primeira parte do vídeo era o cara passando a massa corrida com um rolo. E a segunda parte do vídeo é ele passando sei lá como chama, uma espátula zona grandona pra alisar. Eu só vi a primeira parte do vídeo, eu só passei o rolo e ficou com textura. E pra tirar depois, ia ter que lixar tudo. Aí eu paguei mais caro. Mas por que eu te falei isso? Por essa questão que a gente tava trocando das pessoas, né? Eu pegava minha caixa de som, botava a caixa de som aqui e ficava ouvindo uma porrada de podcast. Aí eu ia melhorando, conseguia fazer um anúncio que vendia mais. Na época eu tava vendendo um produto chamado Zero Noia. Conseguia vender mais porque a pessoa que foi no podcast ontem, semana passada, falou que em semanas que eu crio mais... Um exemplo maluco. Semanas que eu crio mais reels, eu posso postar um pouco menos de criativos. Ia intercalando as coisas até que eu consegui ter ROI positivo, fazer um negócio. Obviamente que do meu lado eu também tinha um mentor, o Alisson, que é o meu gestor de tráfego nos projetos que eu tenho digital. Mas naquele caminho, como não tinha nada faturando, ele é um cara que cobra caro das pessoas, eu falei, pô, então faz o seguinte, eu vou falar que eu vou fazer isso porque eu vim em tal lugar, você me fala se é só uma grande loucura ou se eu posso fazer. E é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, Dani, de mentores. Sobre a sua família, você acha que sua família teve uma grande influência? E tudo bem se não for uma influência como mentor, se for uma influência só como pai e mãe. Eu tive convidados que tiveram os pais como mentores e eu tive convidados que tiveram os pais apenas como pais, que tá tudo bem. Você tem? Cara, meus pais, eles são advogados, muito bem-sucedidos na área de trabalho deles. E eles não serviram como mentores de negócios porque eles são profissionais liberais que vendem o serviço deles, nunca criaram empresas. Mas eles me serviram muito como pessoas que, para todas as decisões que eu tomei, me apoiaram muito rapidamente, assim, nunca contestaram nada que eu decidi fazer. E hoje eu convivo com crianças que estão crescendo e tal, e às vezes eu vejo o pai tomando todas as decisões para o filho. Assim. E quando eu olho para trás, eu penso assim, porra, meus pais não tomavam decisões por mim, cara. Era tudo, eles deixavam eu errar ou eu tomar o risco e assumir a bronca, assim. E sempre com apoio total, assim. Eu decidi, no final do colegial, eu decidi fazer o último ano em Curitiba, por exemplo, que eu queria passar na faculdade boa, queria estudar num lugar melhor. Tinha um colégio fera lá. Tinha um colégio fera lá, minha irmã já morava lá, eu falei, cara, eu quero ir pra lá. Ninguém questionou nada. Tinham assim. condições, Vai. Legal. Quando eu quis trocar de faculdade,
não foi questionado nada, assim, basicamente apoio total, vamos fazer acontecer e vai, assim. Isso é uma coisa muito importante. Eles falam assim, cara, para eles nunca foi talvez tão concebível vir morar em São Paulo, não é nem, eles não acham bom, é totalmente diferente, não conhecem ninguém aqui e eles nunca teriam tomado essa decisão, assim, mas sempre me apoiaram muito. E aí, tendo esse apoio, até eu tive uma conversa com meu pai um tempo atrás, assim, eu falei para ele falou, cara, teu negócio tá indo e tal, eu posso te ajudar de alguma forma, você precisa de alguma coisa? Eu falei assim, pai, não preciso de nada. Até agora não preciso processar ninguém. Até agora tá dando tudo certo. Assim, tem os perrengues, mas eu tô me virando. Uhum. Só que, estudando os empreendedores, eu vi que muitos empreendedores quebram em alguma fase da vida. Eu só quero que você esteja com a porta de casa aberta, assim, um dia eu precisar voltar para sua casa. Legal. Entendeu? Hoje é isso, sabe? Legal. É ter essa tranquilidade, essa segurança que eles estão lá para me apoiar. Isso, cara, isso já é tudo, assim. E aí, negócios, como eles são advogados, eles puxam muito para risco, assim. Cuidado. Cuidado com essa sociedade. E eu aprendi fora de casa, na minha vivência profissional, a tomar risco. Então eu tenho que saber muito equilibrar isso. Eu escuto os conselhos deles em algumas áreas que eles têm propriedade, mas quando fala de negócios e tomar risco, fazer acontecer, mesmo sem planejamento, às vezes, mesmo... Cara, quando você tem que ir para frente, e isso aí eu uso mentores, pessoas de negócios para me apoiar, assim, porque é extremamente importante você conseguir trocar ideia com essas pessoas, assim, porque empreender. Como que você acha essas pessoas aí? Cara, quando eu fazia marketing de afiliados, por exemplo, eu tinha um mentor. Esse mentor é um cara famoso lá nos Estados Unidos que dava curso lá. E eu fui disparado ali, quem mais performou do curso dele em 2 anos, até que um momento, eu vi lá que um dia ele vendia um programa de mentoria lá, por exemplo, e só tinha comentário ruim do programa de mentoria que ele vendia, que não era ele que dava, ele delegava. E um dia eu falei, cara, pô, não posso te ajudar aí a ter uma mentoria decente? Teu produto é bom, mas a mentoria tá uma bosta, assim, não quer que eu dê umas mentorias aí pra você? Quanto que você paga e tal? No fim, criei uma relação pessoal com o cara. Legal. E virou meu mentor. Agreguei um valor para ele e virou meu mentor. Para outras pessoas, eu estudei na GV, né? A GV tinha na época um programa de mentoria que você meio que se inscrevia lá e você podia indicar que tipo de mentor você está procurando, de que área, mercado financeiro, marketing, empreendedor e tal. E eles te conectavam com algumas pessoas. Legal. E nisso eu conheci um cara que me ajudou pra caramba, assim. E o que eu acho que fez eu criar uma conexão muito legal com ele, com o Vitor, é que, cara, todo mês eu tava um degrau acima, assim, da última conversa que eu tinha falado com ele. Pra ele é bom também como mentor, né? Valida o que ele, além de saber fazer, sabe ensinar o que ele tá te ensinando. E que você se importa, né? Que Com você certeza. tá correndo atrás das coisas. Então, isso aí, cara, faz muitos anos que eu troco ideia com ele, assim, não tem uma rotina. Só que aí, pô, ele é um cara que gostou de mim, botou fé no que eu tava fazendo, tá melhorando o resultado. Sempre que eu precisava de outra coisa, ele falava, cara, eu acho que eu conheço um cara que vendeu um frigorífico por 200 milhões de reais lá em 2005, é o pai de um amigo meu, eu vou te conectar com ele. E aí, pô, conheci um cara que teve essa experiência de vender um frigorífico 20 anos atrás. Muito maneiro isso, né? Ele já está aposentado, tem 75 anos e foi um mentor meu por um tempo. Assim. E aí, cara, cada
fase da vida que você precisa de ajuda com alguma coisa, as pessoas gostam de te ajudar. Perfeito. E elas vão criando essas conexões, assim, pra você, né? Muito maneiro. E achei legal isso que você falou agora. Agora é uma coisa que a gente tem mais em comum aqui, que é, eu acredito muito que para fazer networking, as relações humanas são como contas bancárias. Então, primeiro a gente deposita para depois a gente poder sacar. E é assim que se faz network. O primeiro caso que você falou foi, primeiro você ajudou a pessoa e depois você falou, posso pedir alguma ajuda aí? Uhum. E isso linka muito com essa sua história. Dani, antes da gente fechar, eu queria te perguntar, tem mais alguma coisa que a gente deveria saber sobre a Padrão Puro que eu não te perguntei ou a gente não tocou aqui hoje? Cara, eu acredito que a Padrão Puro, ela tá aqui para ajudar, assim, para ajudar quem quer se alimentar mais saudável. Então a mensagem é essa, cara. Se você se preocupa com alimentação, se você quer bater a sua meta de proteína diária, ou você, ou dos seus filhos, da sua família, talvez tenha uma forma mais inteligente de comprar do que ir no supermercado, ir no açougue e tal, para sempre comprar as mesmas coisas. Você é um cara muito de números, passou pela minha cabeça agora. Você tem alguma meta de famílias, de casas que a Padrão Puro vai estar dentro? Cara, eu tenho uma meta, 24 mil. 24 mil até quando? Em 5 anos. 5 anos, até 2020, 31. Por aí, né? Essa é a meta. 24 mil famílias. 24 mil famílias. Faz a conta aí, viu? Entra lá, compra o seu, já faz a conta de quanto dá. Muito maneiro. Dani, antes da gente fechar aqui, eu tenho o costume de perguntar para o nosso convidado uma mensagem. Eu quero que você passe uma mensagem para alguém que quer ter sucesso, assim como você. Então, independente do que é sucesso para essa pessoa que está nos assistindo, manda uma mensagem para essa pessoa conseguir ter o sucesso dela, do que vier no seu coração, que tiver na tua cabeça. Acho que essa mensagem é muito importante. Eu vou falar o que funcionou para mim, né? Eu acho que de novo, assim, a gente é muito novo ainda para ficar dizendo que tem um caminho só. Então, eu espero que essa visão evolua ao longo do tempo, mas o que funcionou para mim é ter um período de experimentação para você fazer coisas diferentes, ver coisas diferentes, que foi mais ou menos o que eu passei na aceleradora de startups. Que não adianta eu vir aqui e falar para você, cara, faz o que você gosta, corre atrás do seu propósito, se você não tem ideia do que é isso. Então, eu acredito que você tem que ter uma fase de experimentação, o quanto antes na sua vida melhor, e não se preocupe se você não vê um resultado imediato, faça coisas diferentes, que um momento você vai começar a entender o que você gosta de fazer, o que te alimenta. E depois que você encontrar, cara, corre atrás do seu sonho. Executa, né? Executa, não tem... Assim, eu falo muito disso com a minha namorada, cara. Assim, às vezes a gente... Cara, prazeres da vida, tipo, ela fala assim, cara, a semana inteira eu almocei no meu carro. Eu fiz... Você? Não, ela falou isso. Ela é dentista, então ela corre muito de uma clínica para outra. Ela falou assim, a semana inteira... Queria ir num restaurante. Eu almocei, eu comi ovo cozido enquanto dirigia de uma clínica para outra. Sua namorada é fitness também? Ela tá entrando numa vida mais fitness agora. Legal. E aí ela falou assim, olha que tristeza, né? E cara, não é tão legal mesmo, né? Não. Mas ela tá correndo atrás do sonho dela, cara. Perfeito. Que é ser a melhor periodontista do Brasil, assim. Ela botou isso na cabeça. E, cara, quando você tem um sonho, você tá correndo atrás dele, é tão fácil abdicar de outras coisas que às vezes não fazem muito sentido, sabe? Com certeza. Hoje eu tenho meu sonho, eu tenho a minha visão. Se eu fico 1 hora no sofá assistindo um negócio, eu fico triste, cara, porque eu sinto que, eu não tô correndo atrás do meu sonho, isso aqui não tá me fazendo bem, assim. Eu sou um cara que hoje praticamente eu não tenho lazer, assim, no sentido de sair pra ir no cinema, comer um negócio. Cara, amigo meu que joga videogame, que fica assistindo Netflix e tal. Eu sou muito feliz da forma que eu vivo, porque eu tô correndo atrás do meu sonho e isso me preenche, assim. Não tem
eu não tenho nada a reclamar, não sinto falta dessas coisas, porque o meu dia a dia, que eu basicamente treino, como, trabalho e durmo, o meu dia a dia me preenche assim completamente, sabe? Muito maneiro ouvir isso, meu irmão. E aí tem um motivo. Eu sou muito parecido com você nesse sentido. Acho que em algumas questões você tá numa performance maior, porra, na corrida que a gente tava falando, até na questão de empreender, etc. Mas eu já fui muito bitolado, a ponto de, cara, a mesma coisa, eu não tenho um lazer. E aí eu tô me forçando agora a ter um final de semana que eu tiro pra fazer nada. Mas eu fico triste. É isso aí. Eu fico triste que eu não tô fazendo nada. E aí, tudo bem, né? Porra, hoje eu vou gravar com você, amanhã eu vou gravar de novo, e aí amanhã tem gravação de manhã, hoje a gente vai sair daqui, vai fazer um churrasco, mas vão ter algumas gravações com a galera, o Lucas vai querer gravar uma porrada de coisa. Maneiro, eu vou, 8 horas da noite, eu vou estar exausto, caindo, minhas pernas depois dos 8 quilômetros hoje vai estar mole. Mas se eu não fizer isso no próximo final de semana, eu vou estar triste. Aí agora o meu objetivo é mudar aquela percepção, né? Tem um Reels agora que tá bombando de... Você não pode chorar por aquilo que tanto pediu. Eu esqueci. Mas é exatamente isso que eu tô passando na minha vida. Porra, eu queria tanto que as coisas estivessem acontecendo. Patrocínios acontecendo, um filmmaker comigo. Porra, ter um apartamento pra poder fazer o que eu tô fazendo aqui. E aqui, se eu precisar fazer 10 mil episódios pra viralizar, eu posso fazer 10 mil episódios pra viralizar. Porque o apartamento é meu. Ninguém vai falar, João, agora acabou, vou ter que mudar o estúdio, enfim. Mas é engraçado que os mundos, eles se coincidem, né? O que é sucesso e como você vai atingir o sucesso ou como você está atingindo vai ter as suas peculiaridades, mas no final das contas, casa tudo. Você vai fazer alguma coisa muito parecida com o Matheus, que eu já entrevistei, com o Gabriel, que eu já falei, com o Léo, com uma pessoa que eu vou entrevistar depois. Muito legal. E tem muita gente, eu conheço muita gente que se sente perdida e frustrada, né? Assim, pô, na minha carreira não tô feliz no trabalho, não tô feliz no que eu tô fazendo. E, cara, se eu pudesse dar um conselho é nessa linha de experimenta coisas diferentes, tenta assumir risco e correr atrás dos seus sonhos o quanto antes, quanto menos responsabilidades se tiver, Perfeito. melhor, né? Se você não tiver infinidade de conta para pagar, se você for mais independente ainda, não tiver filhos e tal, é mais fácil de assumir essas responsabilidades e riscos. E, consequentemente, aos poucos, você vai construindo o caminho para onde você quer chegar. E aquela coisa que você perguntou no começo, de sucesso, eu não vejo muito linha de chegada, assim, eu escuto muito as pessoas falarem que essa linha de chegada não chega, né? Que não vai ter um dia que você vai se sentir bem-sucedido. Com as minhas corridas, com as minhas maratonas, cara... Sempre quer mais. Você sempre quer mais. Terminou a prova, dura 1 minuto a sensação ali de dever cumprido e depois você já tá pensando na próxima. Na próxima, perfeito. E a minha visão é a mesma, cara, pros negócios. Eu acho que ainda é um achismo. Talvez no episódio 99 eu te ligue e fale, Dani, agora é uma certeza. Eu acho que a melhor maneira de eu falar que é uma certeza ou não vão ser com livros, vão ser trocando com o maior número de pessoas possível. Eu acho que é de mentalidade. Porra, eu parei de fumar, legal, maneiro, legal. Se eu continuasse vivendo a mesma vida que eu tava vivendo, continuando a encontrar os mesmos amigos, eu ia continuar fumando. Não só pelo fato de eu gostar de fumar, porque eu realmente gostava de fumar. É o meu prazer de tomar um café fumando cigarro, até a maconha. Por que eu tô te falando isso? Porque eu precisei colocar o desafio, vou correr 10 km. Corri 10 km ano passado, e meus primeiros 3 meses foi uma merda. Terminei com a namorada, voltei com a namorada, terminei com a namorada, voltei com a namorada. E eu ficava triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz. Eu não conseguia focar. Foquei 6 meses do ano, corri 10 km. Corri lá caralho, mas pra alguém que não conseguia correr 10 minutos, muito fera. Aí esse ano, o que a gente vai fazer, João? Vamos correr 21, não sei o que lá. Vou correr 42. Vai? Vou correr. Definiu mesmo? 13 do 12, eu vou correr 42. Mas não vou correr em prova nenhuma, vou lá no sítio do meu avô, correr lá no sítio do meu avô. Legal, cara. Pô, eu comigo mesmo, pedi pra minha tia só me dar umas águas, um sachêzinho durante a prova. Mas porque se eu não colocar um próximo passo,
não faço. E aí, não é que eu não faço, é que eu não faço e volto um passo. Uhum. E depois mais um. E depois mais um. Aí quando veio, eu tô sentadão aqui, ó. Imagina, sabadinho. Não tá aparecendo os graus, mas deve estar, sei lá, uns 18, 19 graus. 21 no máximo. Tudo fechado aqui, filminho, fumando um, porra. Comendo uma carninha ainda, padrão puro. Óbvio que a carne não teria, mas o conforto é sempre muito melhor. Se você não se desafia, você não dá o próximo passo, ele nunca chega. E eu também acredito nisso. A turma gosta muito de buscar felicidade, né, Dani? Eu não tô feliz, eu não tô não sei o que lá, eu quero mais. Mas assim é a vida. A vida é cíclica. E eu já ouvi falar nisso, que quem mais busca felicidade é quem tem mais dificuldade de encontrar. Exato. Quanto mais você pensa, cara, como eu posso ser feliz hoje, mais difícil é de encontrar essa solução. Você geralmente é feliz quando você define um objetivo e tá correndo atrás dele. Exato. Né? Porra, maneiro pra caralho. Assim, é realmente cansativo isso. Porque esse é o processo legal. É conhecer um cara inteligente que já fez grana pra caralho, vai fazer mais grana pra caralho, agora ajudando muitas pessoas com um propósito muito maneiro, tá criando uma empresa foda, patrocina essa empresa foda. Muito do caralho, essa parte é legal. Mas o chato é depois subir, escolher as tags, fazer SEO, mandar pro filmmaker, tomar a decisão se ficou bom, se não ficou. Porra, semana que vem, um cara de semana que vem que era um cara não vai conseguir vir. Simplesmente porque ele não vai conseguir estar no Brasil. E aí? Eu choro, tal, corro atrás de mais gente. Só que se eu atrelar a felicidade com porra, ainda não bateu 100 mil inscritos, ainda não tem um vídeo que bombou, não vou ser feliz. E a mesma coisa no simples, cara. Eu já tive problemas em relacionamento, Dani, até indo pra um outro... No sentido de, cara, vamos pra praia, vamos. O que você vai acordar e fazer na praia? Eu gosto de ir na praia e descansar. Eu que tenho um apartamento lá. Mas eu tenho que entender também que às vezes eu tô levando uma pessoa que nunca foi pra um apartamento na praia, então quer fazer mais coisas. E aí, beleza, primeira, segunda, terceira vez. Na quarta vez eu não quero. Eu quero fazer meu esporte, comer, ir pra praia e descansar. Um tanto quanto metódico. Mas é a vida que funciona melhor pra mim. Se você não faz um caminho decente para do ponto A para o ponto B e fica nessa, mas eu não tô feliz. Aí, acho que vira tudo em excesso. A pessoa pode se tornar uma consumista, a pessoa pode ter vícios de ansiedade, cigarro, comida. Nunca é uma coisa saudável, né? Gostei muito desse ponto que você bateu agora, cara. Gostei muito. Dani, você tem mais alguma mensagem pra gente? Cara, acho que a mensagem foi dada já. Muito do caralho, meu irmão. Obrigado pelo papo. Surpreso com o papo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Aqui embaixo do vídeo tem um link direto pro site da Padrão Puro. Se você comprar com o meu cupom JB, além de... É 20 reais? 20 reais de desconto e um T-Bone de brinde. Aí, o T-Bone é fera demais. Agora a gente vai encerrar por aqui porque a gente vai comer um churrasquinho fera. Abraço e fica até o próximo episódio.